Dizem que tudo é bom quando feito na hora oportuna. Mas qual seria a hora oportuna da separação de corpos? Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado e eu vou tentar esclarecer esta questão nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu não pretendo neste vídeo abordar a separação de corpos como uma medida protetiva em casos de violência doméstica. Eu quero falar neste vídeo com você que está decidido, que está decidida a se separar, que tem um relacionamento adulto, civilizado com o seu par e que sabe que a sua ruína econômica ou a ruína econômica do seu par vai acabar levando os dois para o ralo. Bom, vamos lá? Você já deve saber que a comunhão parcial de bens, ela inicia-se com o casamento e que ela termina com a sentença do divórcio. Para você que vive em união estável, você deve saber também que a comunhão parcial de bens inicia-se no momento em que vocês passaram a morar juntos e termina com a dissolução da união estável. A não ser que você seja uma das poucas pessoas que, apesar de viver em união estável, tenha comparecido perante um tabelião de notas, feito uma declaração de união estável e tenha adotado o regime de separação total de bens. Mas esse tipo de medida, esse tipo de cuidado é tão raro que eu vou considerar que você não faz parte desse grupo minúsculo. Bom, você já sabe também que na comunhão de bens, na comunhão parcial de bens, toda a dívida que você acumular, metade dessa dívida é do seu par. E a recíproca, obviamente, também é verdadeira. E aí você fica naquela dúvida, naquela questão. Puxa vida, Sidney, eu estou acreditando que apesar de eu não possuir dívidas hoje, com essa recessão econômica, com essa questão da pandemia, em um prazo muito curto, em alguns meses eu estarei endividado. E eu temo que essa minha ruína econômica, ou vamos pensar, a ruína econômica do seu par, vai acabar arrastando o patrimônio de ambos, o patrimônio que ambos construíram ao longo de muito tempo, para o ralo. Bom, eu preciso esperar a sentença que decrete o divórcio, a dissolução da união estável, para encerrar o regime de bens? Será que eu tenho um jeito, uma maneira jurídica de falar, olha, a partir de agora é cada um no seu quadrado. As minhas dívidas, as dívidas que eu eventualmente assumir a partir de agora serão só minhas, e o mesmo vale para ela, para ele, para o meu cônjuge, para o meu companheiro, para a minha companheira em união estável. Bom, talvez você saiba também que com a separação de fato, a partir daí o regime de bens se encerra. Isso é uma verdade. Então você está pensando assim, olha, Sidney, eu estou sabendo dessa situação de comunhão parcial de bens e eu sei que se eu sair de casa, marca uma separação de fato, nós já não somos um casal, nós ainda não nos divorciamos, ninguém propôs ação judicial nenhuma de divórcio, de dissolução de união estável, mas olha, eu sei, sair de casa então não está valendo mais o regime de bens. Você é uma pessoa cuidadosa, você pegou para marcar que você está separado de fato, você mudou o seu endereço no cadastro no banco para o endereço da sua mãe, você mudou a sua conta telefônica, o seu cadastro na operadora também para o endereço da sua mãe. Indo além, você sabe que a Lei 6.629 de 79, que regula o domicílio, o comprovante de residência, você sabe que nessa lei são considerados comprovantes de residência o domicílio que você declara no imposto de renda, conta de água, luz e telefone.
E você pega, olha, eu já estava sabendo desta lei, já mudei todos esses cadastros. Até na minha última declaração de imposto de renda, eu declarei que eu estou domiciliado no endereço da minha mãe. Será que isso é suficiente para marcar a separação de fato? Ou será que o seu credor ou credor do seu cônjuge, do seu companheiro, da sua companheira em união estável pode entender que, olha, não é bem assim não. Você está com o seu endereço residencial, lá com a sua conta de telefone no endereço da sua mãe, mas eu entendo que você ainda é casado de fato e de direito, portanto, o regime de bens ainda está valendo, o empréstimo que o seu cônjuge fez no banco, metade dessa dívida é sua, queridão. E aí, como é que faz? Bom, além desse entendimento do credor seu ou credor do seu cônjuge, existe, acima de tudo, a convicção do juiz. E o juiz pode muito bem entender que, olha, quer saber? Essa pessoa ela mudou o cadastro, o comprovante de residência dela para o endereço da mãe, só que essa situação está um tanto nebulosa. Eu acredito que, olha, pensando bem, isso foi uma artimanha para um não assumir a dívida do outro. Então, olha, quer saber? Para mim, eles estão casados, sim, e metade da dívida de um pertence ao outro. Então, como é que eu faço? Se a mudança no comprovante de endereço não é suficiente, como é que eu faço para pôr fim ao regime de bens antes de eu propor uma ação de divórcio? E aqui cabe um parênteses. Você pode até estar pensando, puxa vida, Sidney, por que você não propõe a ação de divórcio logo de cara? Eu estou preocupado com essa situação da comunhão parcial de bens, eu estou preocupado que a minha dívida vai cair no colo do meu cônjuge ou o contrário. Não é melhor eu propor uma ação de divórcio de uma vez? Bom, aí é que a coisa pega. Na prática, uma ação de divórcio não é tão simples assim, do ponto de vista judicial e principalmente do ponto de vista emocional. Muitas vezes o casal entra em uma zona cinzenta, não tem aquela convicção nem para ficar juntos, nem para se separarem. E aí como é que fica essa situação? Será que tem um meio termo? Será que tem alguma situação jurídica que possa dizer, olha, estamos dando um tempo, estamos tirando um sabático conjugal? Bem, não tem um equivalente a dar um tempo, equivalente jurídico dessa situação emocional, não existe. O mais próximo que existe disso é a separação de corpos. Você pode fazer a separação de fato, do jeito que eu expliquei agora há pouco, ou você pode fazer uma separação de corpos que esteja formalizado. E como é que pode acontecer isso? Bom, se houver consenso entre as partes, ambos podem comparecer perante um tabelião de notas, declararem que, olha, não vivemos mais como um casal, portanto, a partir de agora, o regime de bens não está mais valendo, o regime de comunhão de bens não está mais valendo entre nós. Essa mesma medida pode ser feita judicialmente. Ambos consensualmente podem comparecer perante o juiz, perante o Tribunal de Justiça, e falar, olha, nós queremos uma separação de corpos judicial. Não temos mais aquele ânimo de casal. Afetivamente, nós não somos mais um casal. E o que é importante dizer? Existem alguns tribunais que têm o entendimento de que, ainda que duas pessoas estejam morando juntas, ainda que elas sejam formalmente casados, com a proposição de uma separação judicial de corpos ou como uma declaração, uma escritura pública de separação de corpos, ainda que eles estejam dividindo o mesmo teto, entre eles não tem mais um ânimo de casal. Bom, como é que é isso? Bom, é simples. Você pode estar morando junto, dividindo um apartamento, uma casa com um amigo, com uma amiga, e nem por isso significa que vocês são um casal, que vocês vivem em união
em união estável ou que vocês vivam uma união homoafetiva. É por uma questão de conveniência, de amizade, de respeito, vocês dividem o mesmo teto. O mesmo pode acontecer com um casal casado ou com conviventes, com pessoas que vivam sob união estável. Então você comparece perante o tabelião ou perante o tribunal e você afirma, olha, o ânimo de casal não existe mais entre nós. Aquele casal que nós fomos um dia não é mais. Bom, e aí quer dizer então que na prática eu não preciso mais propor a ação de divórcio, a ação de dissolução de união estável? Não é bem assim. A lei diz que você tem, uma vez fixado formalmente a separação de corpos, você tem um prazo de 30 dias para propor a respectiva ação de divórcio ou dissolução de união estável. Na prática, esse prazo de 30 dias costuma ser prorrogado. Os tribunais acabam entendendo que, puxa vida, o fato de um casal demorar 60, 90, 120 dias para propor uma ação de divórcio, uma ação de dissolução de união estável, não quer dizer que a partir do 31º dia, após a formalização da separação de corpos, que o efeito cessou, que eles voltaram a ser um casal. É óbvio que você não vai comparecer perante um tabelião de notas ou perante o Tribunal de Justiça, formalizar a separação de corpos e demorar 1, 2 anos para propor a respectiva ação de divórcio. Não é bem assim, não é isso que eu estou afirmando. Mas você tem uma margem razoável para supor que você tem mais do que 30 dias para resolver essa situação. Separo ou não separo de fato? Bom, o que mais tem de importante para nós falarmos neste vídeo? Vamos supor que você formalizou a sua separação de corpos. Você achou que é mais prudente fazer isso. E ainda que você esteja morando junto com seu cônjuge, com a sua companheira, com seu companheiro em união estável, a decorrer dos 30, 60, 90 dias, você chegar à conclusão que, puxa vida, olha, quer saber? Nós não queremos nos separar. Mas, por outro lado, essa coisa de comunhão parcial de bens não dá mais pé, porque eu vou me arruinar economicamente e vou puxar para o ralo a minha esposa, o meu marido, ou o contrário. Ele vai ficar arruinado economicamente e eu não quero dividir parte dessa dívida. O que vocês podem fazer? Vocês podem propor uma ação judicial para a mudança de regime de bens. É isso mesmo. Você está casado sob o regime de comunhão parcial de bens e por algumas razões vocês entendem que a partir de determinado momento vocês vão adotar a separação total de bens. Bom, isso é um assunto extenso que eu vou abordar em um outro vídeo, mas fica desde já o recado. Você não precisa arruinar o patrimônio do seu cônjuge apenas porque você acredita que em um prazo breve, em alguns meses, em razão da pandemia, em razão da recessão econômica que se avizinha, um dos dois irá se arruinar economicamente. Dá para fazer alguma proteção, seja a separação de corpos formal, caso você entenda que o caminho é mesmo a separação, seja a mudança do regime de bens, tá bom? E é isso que eu tinha para falar, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo. Caso vocês tenham interesse em receber mais notícias, cliquem aí no botão de inscrição em meu canal. E é isso que eu tinha para dizer, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.